Marcos capítulo 2. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Versículo 17. A religião farisaica era predominante dentre os judeus, e seus discursos sempre legalistas eram um fardo demasiadamente pesado para aqueles que eles julgavam indignos de sua atenção. As classes marginalizadas eram consideradas impuras, por isso eram praticamente excluídas do convívio religioso. O ministério de Cristo, portanto, tornou-se para eles uma afronta, já que seu público-alvo incluía publicanos e pecadores em grande número. Enquanto eles rejeitavam essas pessoas, Jesus as acolhia, uma atitude que na concepção dos escribas e fariseus seria inconcebível para o Messias. Acuados por um sentimento controverso que afetava suas convicções religiosas, os líderes judeus ficavam extremamente confusos e impacientes diante das atitudes do Rabi de Nazaré. Era como se estivessem sempre na defensiva, criando uma barreira que os impedia de serem transformados pelo poder das palavras do Salvador. Diante de Cristo, pela primeira vez, eles se depararam com uma espécie de espelho que revelava quem eles realmente eram e não gostaram nem um pouco do que viram, ou melhor, do que Cristo os revelou. Contudo, ao perceberem que Jesus conseguia ler os seus pensamentos e desvendar-lhes as intenções, ao invés de entregarem o coração para uma mudança, permitiram que a inveja e o orgulho os cegassem cada vez mais para compreenderem que dentre todos aqueles que acusavam como pecadores, eles eram os que mais precisavam da cura do médico dos médicos. Percebam que o texto diz que dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e que de novo saiu Jesus para junto do mar. O Deus da segunda chance retornava para determinados lugares com o fim de ir em busca de corações que haviam resistido antes, mas que não resistiriam ao segundo toque, ao segundo olhar, ao segundo chamado do único que provou amá-los, apesar de seus erros passados, apesar de suas vidas promíscuas, apesar de seus corações corruptos. Em Jesus, eles não encontraram acusações, olhares de desprezo ou rejeição, mas o irrecusável convite do amor a lhes dizer: segue-me. Os rabinos judeus ensinavam a cultuar, não a adorar. Em sua letargia espiritual e frieza para com os desfavorecidos, foram obrigados a contemplar a alegria e a admiração de um povo que dizia: jamais vimos coisa assim. Eles jamais tinham visto semelhante obra no meio daqueles que afirmavam ser representantes de Deus na terra. A obra singular de Cristo ofuscava qualquer tentativa de ostentar santidade, e o seu modo de falar os perturbava. As suas rígidas regras quanto ao jejum, mas principalmente quanto ao sábado, foram abatidas pelo Senhor, que nos deu estes dois benefícios sagrados como bênçãos para o homem. O jejum nos aproxima de Deus, nos fortalece contra as tentações e aumenta o nosso senso de dependência do Senhor. Já o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Instituído após a criação do mundo, este dia permanece como um repouso para o povo de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 9. Cristo sabe exatamente onde encontrar aqueles que aceitarão o seu chamado e o seguirão. Ele conhece as suas ovelhas e, com amor e paciência, tem buscado por cada uma delas. Todos nós fomos criados para sermos suas ovelhas, mas nem todos aceitam os cuidados do bom pastor. Ele respeita a nossa decisão, mas como pastor zeloso e compassivo, está sempre à espera
de ouvir o balido de socorro das desgarradas. O senso de justiça própria dos líderes judeus os impediu de enxergar a sua real condição, fora do aprisco do Senhor. De todos os perigos que existem, eu creio que o pior deles seja aquele que convivemos como se fosse algo inofensivo. Fazer parte de uma igreja, afirmar ser cristão e deixar de fazer algumas coisas que o mundo faz não nos asseguram a salvação. A salvação está na pessoa de Jesus Cristo, e obedecer a sua palavra torna-se uma resposta de amor e um deleite para aqueles que o amam. A prática do jejum não deve ser um meio de recriminar aqueles que não o praticam. Assim como a observância do sábado como o dia santo do Senhor não deve ser motivo de dissensões. Que você e eu possamos reconhecer a nossa verdadeira condição de pecadores que carecem da graça de Jesus, e que a nossa vida seja uma crescente jornada com Ele, até que se torne em dia perfeito. Provérbios capítulo 4, versículo 18. Oremos, amados. Pai de amor e de bondade, a Tua palavra tem sido anunciada pelos Teus mensageiros. Dá-nos ouvidos sensíveis e humildes para Te ouvir e obedecer. Perdoa os nossos pecados e nos cura da paralisia espiritual, para que a Tua obra em nós glorifique o Teu nome. Como os publicanos e pecadores, confessamos que somos infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Dependemos completamente da Tua graça e do poder do Teu Espírito em nós. Ó Deus eterno, livra-nos de uma religião em que Tu não estás. Faz-nos Te conhecer, nosso bom pastor. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, ovelhas de Jesus. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.